Estamos de volta no programa Descomplicando a Vida, falando hoje sobre alegria. E aqui o Hamed vai dizer o seguinte: a bem da verdade dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrário à lei de Deus. Então, esta sujeição, ficar submetido a alguém, é contra as leis de Deus, né? Isso vai acontecer no nosso meio social por vários motivos, de emprego, subordinação de filho ao pai ou à mãe, né? Mas são condições temporárias e o indivíduo não pode perder a autonomia dele, senão ele vai se sentir um robô. Como que ele vai ficar confiante, ter autoestima, ser alegre, se ele fica à mercê de alguém que diga o que ele tem que fazer ou não fazer? É claro que isso vai gerar uma série de tormentos na personalidade. Depois ele diz, não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens. Essa daqui é uma citação de O Livro dos Espíritos. Muitas pessoas acreditam que, sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitos e amados. Olha só, veja, aqui dá para entender um pouquinho a personalidade. Você já vê aí um sentimento de inferioridade. Se a pessoa se sente inadequada, sem valor, ela sempre vai achar o que o outro pensa ou faz como sendo melhor. Ora, se o outro faz tudo melhor do que eu, então eu vou copiar o outro. Talvez assim eu tenha um pouco de valor social, percebe? Então aí a gente vai observando como que a pessoa vai se moldando ao comportamento do outro, ou copiando, né? Ele copia o modo de se comportar, as ideias, as emoções, os trejeitos. Você vê isso, por exemplo, uma criança copiando o comportamento dos pais, que é um modelo para ele, né? Que é bacana, que tem poder, etc. Mas um adulto, quando faz isso, mais ainda ele vai apagando o seu eu. Ele vai ficando sem importância, sem valor. E, desse modo, é claro que o outro parece ser mais importante. E, às vezes, ele não percebe que o outro também está sofrendo, tem os seus conflitos, está buscando outros modelos, porque ele também se acha inadequado. Olha que interessante isso. Bom, elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte especial, sapiencial, a sua sabedoria pessoal, que promove o encontro com a vontade de Deus. Portanto, observa mais a você mesmo, descubra os seus valores. Se você aprendeu a não olhar para si mesmo, achando sempre que o outro é melhor, isto é um aprendizado que você pode modificar e começar a aprender a se observar, a tomar contato com seus talentos, com as suas virtudes, com o seu posicionamento diante da existência e valorizar. Agora, quando nós falamos de valorizar, não quer dizer que você tem que ser melhor do que os outros, porque a pessoa que se subestima sempre vai ver o outro como melhor, mas ele pode ter também outro comportamento pior, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo acha que tudo aquilo que ele faz não tem valor, é pouco. Ele precisa sempre fazer mais. E como é um desejo doente, o perfeccionismo, é uma meta inalcançável, a pessoa vai ficar infindavelmente tentando, sem chegar a lugar nenhum. Então, perceba isso, toma contato com os seus valores. Depois ele vai dizer aqui, a prova disso é o que Paulo de Tarso escreveu aos romanos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Não se conformar com este mundo, eu vou fazer aqui uma observação psicológica. Você não se conformar com o seu estado atual, com o seu comportamento. Se você está tendo uma existência satisfatória, se você está sabendo para onde está indo, você tem confiança em si mesmo, você está procurando se aperfeiçoar, maravilha. Agora, se você não está bem consigo mesmo, se você não gosta
de alguma coisa que te põe para baixo, então não se conforme com isso. Modifique seu comportamento, busque alternativas para você melhorar aquilo que não está bom. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de se comunicar, o que você precisa fazer? Um curso de comunicação, de oratória, onde você tenha que se expor, não é? Você vai aprendendo isso, vai superando o sentimento de inferioridade ou a timidez, de modo a começar a ganhar confiança em si mesmo e deslanchar diante da existência. Diz aqui ainda o Hamed: a vontade de Deus, ou Imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Essa Imago Dei, ou vontade de Deus, está dentro de nós, porque nós somos criados pela divindade. Então, essa divindade que está dentro de nós precisa se atualizar, como diz a psicologia humanista. Os potenciais internos precisam se atualizar, precisam se desdobrar. E como se dá isso? No enfrentamento da existência. Depois diz: sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo. A imagem de Deus é o si mesmo. Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente como o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Então, o si mesmo, ele é o centro da psique, que tem o inconsciente e o consciente. E dentro de nós está essa Imago Dei, a vontade de Deus, que nós precisamos descobrir. Se você quiser mandar um e-mail para o programa, você mande para descomplicando@tvmundomaior.com.br. Vamos ao intervalo e já voltamos.